Sejam bem-vindos a essa aula de modulação intestinal. Essa aula complementa a depuração, pessoal. Por quê? Em medicina integrativa, o microbioma intestinal saudável é essencial para a função imunológica e o bem-estar ideal. O tema está fazendo tanto sentido que até a medicina convencional tem considerado o assunto. E em se falando de modulação intestinal, a primeira pergunta é: do que estamos cuidando? Estamos dando atenção ao nosso microbioma intestinal. Como que era o nome disso antigamente? Vocês já devem ter ouvido falar em flora intestinal. Era assim que era chamado o nosso microbioma intestinal anteriormente. E o que é ele? Ele é um universo de micro-organismos compostos por uma diversidade enorme de bactérias boas e bactérias ruins, que devem preferencialmente conviver em equilíbrio. Aqui eu trago a ideia para vocês do lago. O que tem num lago? Um lago não só tem flora, ele também tem fauna, não é assim? Por isso esse termo flora ficou démodé. E a imagem do lago é a imagem de um ambiente em que existem tanto flora quanto fauna nele. E, consequentemente, esses componentes todos convivem em harmonia. O microbioma gastrointestinal humano é por si só um ecossistema complexo e também pode ser considerado um órgão microbiano dentro do trato gastrointestinal. Nós vamos dar atenção específica aqui ao intestino, mas nós sabemos que esse microbioma não está presente só no intestino delgado, no intestino grosso. Ele começa lá na nossa boca, ele está presente na nossa pele e em todo o nosso sistema. O microbioma intestinal, então, ele é dominado especialmente por bactérias anaeróbicas e inclui aproximadamente entre 500 e 1.000 espécies, cujos genomas coletivos se estima conterem 100 vezes mais genes do que o nosso próprio genoma humano. Imagina que variedade, que diversidade nós temos aí. Quando a ecologia intestinal é alterada, o mesmo ocorre com a saúde do indivíduo. Estudos mostram que a manutenção de microbioma saudável é inseparável da saúde do organismo que habita tais bactérias. Ou seja, eu hospedo as bactérias e essas bactérias, se elas são de qualidade, o meu organismo, que é o hospedeiro, também será de qualidade. Esses micróbios influenciam a função fisiológica, especialmente o nosso metabolismo. Influencia também a homeostase, o equilíbrio local da mucosa, a reação inflamatória e também influencia o nosso sistema imune. Assim, quando nós pensamos aqui, enquanto Academia MOI, em apoiar um microbioma saudável, essa é uma pedra angular importante para a saúde imunológica e para dar respostas a infecções, também melhorar a resiliência como um todo. O supercrescimento microbiano no intestino delgado tem sido associado a vários problemas de saúde e pode ser causado por vários fatores também. Esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado tem uma sigla em inglês chamada SIBO, S-I-B-O, que é uma condição que se apresenta com uma série de sintomas gastrointestinais prejudiciais e também sintomas não gastrointestinais, ou seja, sintomas além para longe desse aparelho, que vai trazer comorbidades as mais diferentes.
Então, como é que nós vamos, enquanto medicina e odontologia integrativas, enquanto academia MOI, apoiar o microbioma? O microbioma não é estático. Ao contrário, ele é bastante plástico. E desequilíbrios na composição, ou o que nós chamamos de desbiose, podem, em última análise, causar transtornos que nós não imaginamos. Então, as alterações podem começar nas primeiras fases da vida. Lá quando você é bem criança. A interrupção no desenvolvimento da microbiota pode contribuir para o risco de doenças imunológicas e metabólicas na idade adulta. No outro extremo do espectro etário, então imagine lá na infância e agora imagine lá no idoso. Imagina esse espectro diferenciado de idades, né? A redução da diversidade dessa composição de bactérias pode estar associado a uma mudança de dieta. À medida que nós vamos envelhecemos, nós começamos a adotar uma dieta monótona, preferida, ou uma dieta que adeque-se ao nosso paladar, em detrimento de uma dieta exatamente saudável. E então, o nosso microbioma vai ficando também monótono, sem diversidade. E isso vai aumentando os marcadores inflamatórios, também marcadores de fragilidade. Pensa assim, que ao longo da vida, uma série de fatores de estilo de vida saudável, incluindo essa dieta diversificada, né? O uso também limitado de alimentos processados, evitar aquelas dietas muito restritivas e muito prolongadas, aumentar o consumo de fibras, isso tudo é que vai promover o microbioma saudável. Então, tem todo um aparato e um modo de oferecer para o nosso paciente esse cuidado alimentar. Então, vocês percebem o quanto nós estamos falando de alimentos desde que nós começamos esse curso? O tempo todo a alimentação perpassa a nossa saúde. Eu quero trazer para vocês que numa revisão sistemática da literatura realizada no ano de 2020, os investigadores descobriram que o consumo de cereais integrais e fibras pode modificar o aparato da nossa microbiota intestinal e também pode promover o crescimento de bifidobactérias e lactobacilos. Estudos demonstram que mariscos, incluindo algas marinhas e invertebrados, são ricos em fibras alimentares e podem ajudar a manter a simbiose no intestino. Outras pesquisas ainda sugerem que alterações na microbiota intestinal, devido a fatores de estilo de vida pouco saudáveis e de nutrição também inadequada, vão contribuir para a patogênese de um amplo espectro de doenças, que nós vamos citar algumas aqui: obesidade, diabetes tipo 2, doença hepática, especialmente a doença hepática gordurosa não alcoólica, o câncer coloretal, as doenças cardiovasculares, doenças também neurodegenerativas como o Parkinson e a doença de Alzheimer. Vocês percebem a grandeza no tratamento quando nós nos ocupamos de restaurar o equilíbrio da flora intestinal por meio de intervenções individualizadas e tratamentos personalizados que vão influenciar fatores de estilo de vida e também as necessidades nutricionais para impactar de forma drástica na saúde dos nossos pacientes, não é? A disbiose, ela acarreta uma quantidade enorme de problemas, como a resistência insulínica,
distúrbios autoimunes e até perturbações comportamentais. Nós vamos falar sobre isso muito nas nossas aulas práticas, quando nós tivermos contato tete a tete, mas fiquem atentos para distúrbio bipolar, depressão, esquizofrenia, TDAH, tudo isso muitas vezes vinculado à desbiose intestinal, ao erro alimentar e muito menos a uma questão de distúrbio do sistema nervoso central. Como então conversamos na aula de depuração, queremos um aquário limpo para cuidar dos organismos que vivem nele, pois não adianta a gente colocar peixes novos em água suja. Não podemos ensinar depuração, claro, sem tocar nesse assunto que estamos tocando aqui do tubo digestivo, e mais especificamente sobre os intestinos e a permeabilidade intestinal. Vocês vão ouvir muito a palavra leaky guts, do inglês, para significar um intestino que vaza, que deixa então a saúde do nosso paciente tão vulnerável, gerando as tais síndromes desabsortivas. Nessa situação, faz-se necessário reequilibrar ou modular o intestino, trazendo mais energia e vitalidade, não só para os enterócitos, que são as células que compõem o intestino delgado, mas também para os colonócitos, que são as células que compõem o intestino grosso. E ajustar então essas junções, ajustar essas células, para que elas não deixem passar nenhuma informação indevida através delas. Já sabemos que as bactérias permeiam o nosso organismo todo, né? E elas vão se modificando ao longo dos anos. Quanto mais diversa ela for, mais saudável será. Essas bifidobactérias serão em maior ou menor número, sempre dependendo dessas escolhas alimentares. O que contribui para elas? Fibras e substâncias fenólicas. Se nós também diminuímos o nosso nível de estresse, mantemos a atividade física ritmada, administramos a convivência com os nossos pets, administramos e cuidamos da higiene do sono, então nós vamos afastar as doenças crônicas e nos manter com mais saúde. Lembrem-se que em homeostasia, o microbioma produz naturalmente substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos, eles favorecem a sustentação da barreira intestinal. E eles favorecem também substâncias que vão acidificar o meio e contribuir para manter níveis adequados, tanto de colesterol, triglicérides, quanto os níveis de insulina e a glicemia. Até os hormônios da fome e da saciedade aqui são presenteados. Outros fatores disruptores do nosso microbioma são medicamentos que nós conhecemos como xenobióticos, aqueles que são estranhos ao organismo humano. O estresse físico também, mas também o estresse mental. A poluição, o baixo consumo de polifenóis e fibras, essa dieta muito do fast food, né, dieta ocidentalizada, que é extremamente inflamatória, e outras infecções também. Como é que nós vamos recuperar esse microbioma? O trabalho de recuperação pode ser realizado pelo manejo depurativo identificado como 4 R's. Aos 4 R's foram acrescidos 2. Vamos lá. O primeiro R, remover. O segundo, reparar. O terceiro,
restabelecer. O quarto, reinocular, e eu vou explicar para vocês como surgiram o reequilibrar, que é o quinto passo, e o sexto, que é o reavaliar. Essa técnica de modulação intestinal vem de um programa desenvolvido pelo Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, que repercutiu de forma muito popular pelo ensino da nutrição funcional no Brasil. A partir desse estudo, o professor Murilo Pereira, que é um nutricionista e um doutor, no seu livro Modulação Intestinal, adiciona então 2 R's, que é o reequilibrar e o reavaliar. Nós vamos passar por cada um desses passos com o objetivo de dar a vocês mais ferramentas para o trabalho de detoxificação do seu paciente. O primeiro R, então, remover. O que nós vamos remover? Nós já falamos bastante sobre isso. Esse é o momento em que se identifica a necessidade de limpar toda a sujidade do aparelho digestivo. Então, toxinas, parasitas, germes, bactérias que não são adequadas e assim por diante. Remover também alérgenos, metais pesados, leveduras, alimentos imunologicamente reativos, como aqueles que contêm glúten, laticínios, alimentos processados, açúcar, amendoim. Por que amendoim, pessoal? Porque o amendoim, por meio da conservação dele, ele adquire um fungo. E esse fungo impacta o nosso sistema digestivo de maneira muito ruim. Soja, álcool, embalagens plásticas, alimentos ultraprocessados, alimentos fritos, sabe, naqueles óleos que são usados várias vezes, e também alimentos torrados. Ou seja, é um momento de você dar a real para o seu paciente. Ele precisa entender que a mudança das escolhas alimentares vai promover uma mudança nas características da saúde dele. E aí nós entramos, e o primeiro, o segundo e o terceiro R's aí, eles são muito concomitantes, acontecem praticamente ao mesmo tempo. E na fase do reparar, nós vamos condicionar esse epitélio intestinal com nutrientes que reparem esse revestimento. Nós vamos agir aí tanto no intestino delgado quanto lá no intestino grosso. Os nutrientes adequados nessa fase vão ser aminoácidos como a glutamina, a arginina, a glicina, o colágeno em pó, também o caldo de ossos, vitaminas como a vitamina A, vitamina C, a vitamina D, a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, e minerais como o zinco, também o uso de ácidos graxos essenciais, o uso de gel de aloe vera e fibras, que são as beta-glucanas e os nucleosídeos. Tudo isso tem um papel muito importante para restabelecer a função intestinal. Lembre-se que pacientes com câncer não podem receber glutamina. O terceiro R é restabelecer. O que nós fazemos nessa fase? Nós vamos permitir que as funções fisiológicas se estabeleçam ou se restabeleçam. Então, nós vamos prover o nosso paciente de ácido clorídrico, caso esse ácido clorídrico seja baixo, na forma de cloridrato de betaína. Nós vamos trazer enzimas digestivas, como a protease, a amilase, lipase, a bromelina, a papaina. Vamos incentivar o nosso paciente a melhorar a mastigação e também a acidez, dando a ele as dicas de usar suco de limão pela manhã, vinagre de maçã. Vamos também incentivá-lo a consumir frutas ricas em enzimas,
como é o caso do abacaxi, do mamão, do figo e do kiwi. Outra recomendação que fazemos aqui é o jejum para o repouso gastrointestinal. Os itens, então, 1, 2 e 3, remover, reparar e restabelecer, acontecem juntos. Aqui é que seria adequado juntar o detox lá do Vegama, que vocês vão receber no próximo módulo, e fazer um trabalho de limpeza e ajuste dessa alimentação ao mesmo tempo. Esse paciente vai ficar limpinho, vai ser maravilhoso e o sucesso do tratamento dele vai estar garantido. O quarto R é o R chamado reinocular. Reinocular é o momento em que eu dou a opção para o meu paciente de usar pré-bióticos e probióticos. Pré-bióticos como vegetais, leguminosas, frutas, sementes, cereais, banana verde congelada, arroz integral. E probióticos na forma de chucrute, picles, kefir, ou probióticos em cápsulas, a forma como for possível e for mais adequada de acordo com a individualidade do nosso paciente. O mais importante aqui é garantir uma sinergia nessas etapas todas, para que o processo seja adequado ao longo dos 6 R's. Alimentos fermentados incluem também chucrute, que a gente já falou, mas o kefir, o natto, que é a soja fermentada, o kimchi, que é um fermentado coreano, também de vegetais, são alimentos que podem começar a fazer parte do dia a dia do seu paciente. O quinto R é o R que reequilibra. É um momento de trazer para o paciente um movimento do dia a dia. Entra aqui muito a etapa do estilo de vida. Nós vamos aprofundar em estilo de vida no módulo 8, mas aqui já é o momento de pensar em melhorar a qualidade de sono e reduzir o estresse. Lidar com práticas que favoreçam a meditação, a atenção plena. O yoga pode ajudar muito nessa fase. Então, o estilo de vida aqui é o mais proeminente para ajudar o nosso paciente. O sexto R trata da reavaliação. Então, mais ou menos depois de 8 a 12 semanas, nós vamos rever os parâmetros que nos fizeram tomar a decisão de propor a modulação intestinal. Então, vamos lá. Modulação intestinal é quando nós nos dedicamos a recompor o microbioma do nosso paciente. Nós vamos reavaliar os sinais clínicos, os sinais laboratoriais, ambulatoriais, a bioquímica, o todo. E peça ao seu paciente que ele registre tudo que ele come em cada refeição. E para que ele avalie os seus sintomas, a piora, a melhora e o uso de cada estratégia, tanto que cada estratégia está promovendo ou dificultando a vida desse paciente. Ou seja, ao longo dos 6 R's, ele deve fazer esse para casa. Outra avaliação que ele deve estar atento é a eliminação de fezes. A eliminação de fezes deve ser diária e deve seguir o padrão da escala Bristol, que vocês estão vendo na tela. O tipo 1 é aquele tipo cabrito. Então, a gente chama de fezes cápricas, né? Bolinhas. O tipo 2 tem uma forma segmentada, parece um cacho de uva ou tem forma de salsicha. O tipo 3 já é uma salsicha mais, vamos dizer, mais bem feita, mas ela ainda tem rajas. E o tipo 4 é o tipo ideal de fezes. É aquela em que eu tenho uma forma de uma banana,
e ela é lisa, e ela não é muito dura. Então, esse é o tipo ideal que nós queremos atingir no final de toda essa modulação intestinal. O tipo 5 já vai mais amolecendo, né? Você vai ter contornos menos nítidos. O tipo 6 vai ficar mais aerado, vai ficar esgarçado. E o tipo 7 vai ser serão aquelas fezes aquosas, né? Será o que nós chamamos de diarreia. Aqui nós percebemos síndromes desobstrutivas no tipo 5, 6 e 7. E no tipo 1, 2 e 3 nós percebemos um uso mais acentuado da água, uma retirada da água das fezes. E o ideal é o tipo 4. Se o nosso paciente chega a esse nível, né, na escala de Bristol, depois da modulação, então nós estamos bem na fita com ele. E ele também bem na fita com a gente. Quais são as considerações clínicas e quais são as intervenções nutricionais que nós devemos entregar nessa fase, né? Nós vamos sempre nos basear na medicina integrativa, sempre atentos ao combate às doenças crônicas, sempre ajudando o nosso paciente a prestar atenção no estilo de vida e até a modificar certos hábitos, otimizando a dieta dele, melhorando a função intestinal, para garantir, então, uma saúde completa, que nós chamamos de saúde plena, aquele último P do nosso método MOI. Devido à individualidade dessa paisagem microbiana intestinal, uma dieta diversificada de alimentos inteiros e outras fontes integrais, né, e outras fontes de fibras, incluindo esses alimentos fermentados, como nós falamos aqui, vai ajudar a garantir fibras prebióticas, alimentos probióticos e a máxima abundância de metabólitos benéficos vai acontecer em consequência. Até mesmo a introdução de um ou mais alimentos prebióticos no plano nutricional atual de um paciente vai ajudar a alimentar esses micróbios intestinais benéficos e contribuir para a saúde do sistema como um todo. E assim nós finalizamos essa conversa intensa do módulo 7. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e vamos lá, porque tem mais por aí.